Olá, boa noite para você que acompanha a programação da NTV. Estamos ao vivo mais uma vez e agora trazendo o Mais Saúde. O programa hoje está recheado com muita novidade para você que está em casa. E olha, você pode participar conosco, beleza? Porque hoje tem muitos especialistas, tem o lançamento de um webinário que vai estar então sendo divulgado aqui. Começou hoje, na verdade. E eu já vou agradecer, então, a todos os nossos parceiros aí do nosso programa. Inclusive, a nossa amiga Lurdinha. E olha só o que ela mandou pra gente, gente. Eu até estava perguntando o Gustavo aqui se é de verdade. E realmente é de verdade, viu? Essa é uma calandiva natural, tá num vasinho aqui de madeira, bem bonitinho. Serve para você fazer parte da decoração, né, da sua sala, da sua cozinha, onde você quiser colocar. É muito lindo, viu, gente? Se cuidar, isso aqui dura muito. A nossa Floricultura Apollo, nossa parceira, fica lá na Major Gotti, 1025, no centro de Patos de Minas. O telefone é o 3822-2200. Então, quer presentear alguém? Ó, tá aqui, ó, Floricultura Apollo, no centro da cidade de Patos de Minas. Bom, vamos lá então começar o programa Mais Saúde hoje com muita informação e falando sobre qualidade de vida, né? E a gente vai trazer hoje um especialista para falar sobre essa forma de seminário na internet, que agora tudo evoluiu, né? E agora é chamado de webinário, é isso mesmo, webinário. E são palestras aí que são realizadas na internet, que todo mundo pode assistir, pode interagir, de 30 a 40 minutos mais ou menos, e para falar sobre bem-estar, qualidade de vida, velhice, tem tudo isso para você. Vai desde a qualidade de vida ali dos seus costumes ou até como lidar com certas situações. Eu estou recebendo aqui hoje o Tiago Vasconcelos. Ele é professor de psicologia no Unipan. Tiago, boa noite. Boa noite, obrigado por estar aqui, agradeço o convite. Agora, esse webinário, agora a forma de falar é essa, né? Exatamente, essa é a forma correta de falar. Na verdade, os webinários são palestras muito curtas, de 30 minutos, abertas com interação via chat pelo YouTube, transmissão pelo YouTube em tempo real. É um momento que nós estamos sendo atravessados pela pandemia, né? Então, é uma forma que a gente tem de concentrar uma grande quantidade de pessoas para difundir informação. Agora, Tiago, que monte de palestra, que monte de coisa legal que está rolando nesse webinário, que tem um tema aí, envelhecer, né? A gente pensa que envelhecer é uma coisa ruim, mas não é. E nesse webinário tem uma programação extensa aí para o pessoal. Começou hoje, você disse, e qual foi o tema de hoje? E como que funciona para participar? Nós começamos os webinários no finalzinho de outubro. Hoje nós tivemos uma transmissão, inclusive. Legal. Nós começamos no final de outubro. Hoje nós falamos sobre depressão, como cuidar. Então nós estamos com uma diversidade de vários especialistas do país inteiro. São Paulo, Rio Grande do Sul. Então são pessoas que nós estamos fazendo cooperações, médicos, psiquiatras, psicólogos, educadores físicos, fisioterapeutas, para falar sobre essas formas de envelhecer. A velhice ela não começa nos 60. Eu já estou caminhando biologicamente falando, eu estou nos meus 31, então eu estou caminhando já, biologicamente falando, eu já estou envelhecendo. Então não começa aos 60, começa antes. Então dessa forma, uma maneira da gente promover um envelhecimento saudável é com conhecimento, né? Agora, você disse que começou em outubro, né? Então, já tem muito conhecimento que já foi passado por aí. E qual que é o principal objetivo desse webinário Envelhecer? O principal objetivo de tudo, dessa realização aí com você? Na verdade, romper com mitos, preconceitos que as pessoas têm sobre a questão da velhice, né? Como eu disse, acham que envelhece aos 60, mas na verdade a gente envelhece bem antes dos 60 anos. E para além disso, né, as novas formas de ser e de reviver a velhice. Nesse momento agora que a gente está sendo atravessado da pandemia, o isolamento social tem impedido as pessoas mais velhas de ter contato com os outros principalmente. Então, uma das formas de interagir essas pessoas mais velhas com outras pessoas, né, e de promover saúde, de promover qualidade de vida, é por meio desse ciclo de palestras rápidas, curtas e acessíveis,
principalmente a estas pessoas. Lembrando que não são somente para as pessoas mais velhas, mas para estudantes de cursos técnicos, de graduação, de qualquer área que tem interesse na temática, como também profissionais. Muito bom. O Luiz deve ter uma tela aí, né, com as palestras. Queria que você colocasse. Ainda não? Já pede a Fernanda para a gente mostrar aí as palestras, porque essa programação ela vai se estender no mês de dezembro, né? E eu quero saber, o pessoal de casa também eu acho que quer saber como que funciona para fazer inscrição, né? Sim. Na verdade, não é só para as pessoas que têm interesse em certificação para alguma coisa, precisam entrar no site do Unieventos do Unipan, que é a instituição que está realizando os webinários por meio do curso de psicologia. Então, a pessoa precisa entrar lá e fazer um cadastro para certificação. Mas as pessoas que só estão interessadas em conhecimento, basta procurar o canal, né, do Unipan no YouTube. E aí, nos dias e horários que estão ocorrendo, principalmente terças e quintas-feiras, a partir das 14 horas, só entrar lá no canal do Unipan do YouTube e aguardar a transmissão que vai ser por lá. Tá passando aí, então, a programação. Você tem uma colinha aí, Tiago? Vamos falar, então, o que vai rolar aí, né? Começando aí no dia... hoje foi a depressão, né? Falando sobre esse tema com a Luciana Cassimiro, ela é neuropsicóloga, né? Mestre em ciência aí também. E depois tem no dia 19 outra palestra também, né? Está passando ali de forma aleatória na tela do telespectador, mas a gente tem aí no dia 19 de novembro, às 2 horas da tarde, tem a Olga Suzana. Ela é antropóloga, né? Também doutora em... qual que é o nome disso aqui? Doutorando em gerontologia. Ah, legal. Atividades culturais, uma aposta para a longevidade, né? Isso, exatamente. São vários temas, né? Até o dia 15 de dezembro, nós vamos ter essas transmissões aí online pelo canal do YouTube. São vários temas. Então, por exemplo, a Suzana, na quinta-feira, agora às 14, ela é antropóloga e ela trabalha com arte, principalmente museus. Ela vai falar um pouquinho, ela até entrou em contato com o nosso museu aqui de Patos de Minas para verificar quais são as possibilidades de pensar na velhice em relação às atividades culturais e os museus também. Olha, aqui tem falando aqui relações familiares na velhice, que é a Camila Rodrigues. Ela vai no dia 24 de novembro. Exato. Né? Aí tem aí no dia 26 2 palestras, que legal, né? O Meu Sono Foi Embora e Agora. A Evani Bettini, ela é mestre em filosofia. E no mesmo dia também tem Perdas Musculares, o que tem a ver com a mente, né? Que é a Gabriela que vai falar. Ela é doutoranda em gerontologia. É isso mesmo? Isso mesmo. Gerontologia. Gerontóloga. O que é uma gerontóloga? Uma gerontóloga é uma pessoa que fez a graduação em gerontologia. Então, legal. Ela fez a faculdade especializada para o cuidado de pessoas mais velhas. Muito bom. Eu não sabia disso. Bons conhecimentos. E aí vai a programação. Dá para falar de tudo aqui? Deixa eu ver. Ó, eu sei que tem 8 de dezembro aqui, ó. Tem 3 de dezembro, História e Literatura. 8 de dezembro tem Arquitetando a Longevidade. Deixa eu ver aqui as outras palestras. 10 de dezembro também a Sexualidade, é algo legal também para se tratar, porque até na terceira idade, né, tem que falar sobre isso. Sim. Morar sozinho, desafio, possibilidade. Gente, muitos assuntos, né, Tiago? Sim. Bastante. A ideia é trazer assuntos diversificados. Não é só para falar de doenças, como, por exemplo, a depressão, que a gente já falou sobre elas, mas também, para além das doenças, em comportamentos que nós podemos adotar hoje de cuidados de saúde. Como é que a gente, sabendo de informações tão úteis, a gente pode melhorar a nossa qualidade de vida hoje e principalmente pensando na velhice? Muito bom. Olha, você falou que todo mundo pode participar. No caso, o público-alvo. Qual que é o público-alvo desse webinário? O nosso público-alvo são as pessoas mais velhas, são os idosos. Então, para as pessoas que estão me ouvindo em casa, que têm 60 anos ou mais, esse ciclo de palestras
ele é para vocês. Então, mas a gente acaba tendo dificuldade, nem sabe o que é esse negócio de YouTube. Pede ajuda a alguém de casa, um neto, um filho, mas nós também estamos à disposição para ajudar vocês. Nós temos o telefone da nossa clínica Escola de Psicologia, por meio do 3823-0199. Liga lá, passa o seu contato, que nós podemos te orientar pelo telefone, como que você pode ter acesso a esse tipo de transmissão. E também estende o convite aí para pessoas que têm interesse em aprender um pouco mais sobre velhice, sobre envelhecimento, a estudantes e também familiares, né, que podem participar. É livre, é gratuito, um benefício aí para a população de Patos de Minas, a nossa instituição prestando esse serviço para todos. Isso é bom, né? Muito. De graça, ou seja, gente, todo mundo pode ter conhecimento hoje, é de graça. No YouTube, você pode espelhar o seu YouTube aí na sua televisão, colocar para o seu avô, até para você que é jovem mesmo, participar, você que faz algum tipo de faculdade voltado para a área da saúde, quer cuidar de idosos, né? Isso é importante para essa área também. Eu conheço muito técnico em enfermagem que trabalha no home care com idosos que estudam todos os dias para atender ainda mais os idosos e orientá-los, né? Isso é importante para os estudantes, né? Sim. Se tem uma coisa que ninguém acaba roubando da gente é o conhecimento. Então, uma forma de aprimorar, né, os nossos conhecimentos, de entender um pouco mais sobre essas questões desafiadoras que são a velhice, está aí uma oportunidade para aqueles, como eu já disse anteriormente, que têm interesse em alguma certificação. Só entrar lá no site unieventos.unipam.edu.br, faz a inscrição lá, as inscrições são por palestras, e aí só entrar no canal do Unipam, né, nas terças e quintas-feiras às 14 horas, que aí já vai ter a transmissão simultânea para todo mundo. Tiago Vasconcelos, muito obrigado pela presença, vocês, tá? E sucesso aí no seu webinário. Obrigado. Aguardo todos. Abraço para todo o pessoal do Unipam, todo o pessoal da psicologia. Pode deixar. Obrigado. E a gente vai acompanhar esse webinário pela internet também. Com certeza. Olha, a gente ouviu então o Tiago Vasconcelos, professor de psicologia do Unipam, falando sobre o webinário Envelhecer. Daqui a pouco, depois do intervalo comercial, tem assunto dengue. Você não pode ficar fora dessa. Então não sai daí, a gente volta já já. De volta com o programa Mais Saúde. Obrigado a você pelo carinho, pela companhia. Deixa eu mandar um grande abraço especial aqui para minha amiga Yasmin. Ela é maquiadora, ela maquia minhas modelos aí para a gente fazer as fotos. Um abraço para você, Yasmin, todo o talento que ela tem. Um abraço para você, para sua família e para todos que acompanham na sua casa. Yasmin é talentosíssima, mora aqui no meu coração, viu? Um grande abraço também para a Lucivânia. A Lucivânia está acompanhando a nossa programação. Um abraço, um beijo enorme para você. E o Lucas da Barbearia Santa Fé. Obrigado, Lucas, o John, todo o pessoal da Barbearia Santa Fé sempre recebe a gente com muito carinho e muita atenção. Olha, a gente fala sempre de coronavírus, mas tem outras doenças aí também que devem ser, então, foco de atenção da população, inclusive, já que os casos aumentam de acordo com o comportamento da população. Olha, de acordo com dados, levantamentos do ano passado, 2019, em meados de maio, por exemplo, sempre tinha um levantamento semanal aí feito pelo setor epidemiológico de Patos de Minas, mais de 4.400 casos notificados de dengue. Entre eles, 1.613 tiveram confirmação laboratorial para pessoas que contraíram a doença. Inclusive, até o prefeito José Eustáquio, prefeito de Patos de Minas, teria contraído a doença. A gente mostrou vários casos aqui na cidade e é uma doença que merece atenção. Nós tivemos aí uma queda durante o início do ano e agora nós temos também mais atenção porque, olha só, desde o início de 2020 até agora foram registrados 1.506 notificações no município, sendo então 773 pessoas que fizeram os exames e tiveram os diagnósticos confirmados para a dengue. Eu estou recebendo aqui hoje a Suelene Oliveira, agente de endemias, ela que trabalha nesse combate árduo que é a dengue. E a dengue é assim, né, Suelene? Não é uma doença igual o coronavírus que se propaga e eu posso tentar combatê-la, ou seja, controlá-la de maneira muito rápida, né?
Ao contrário do coronavírus, né, que é uma doença que se espalha muito rápido, a dengue a gente consegue dar uma freada nela e até eliminar, dependendo do nosso comportamento, né? É isso? Ou estou errado? Sim, você está certo. Bom, a dengue, caso a gente faça um trabalho preventivo, nós conseguimos evitar que o número de casos venha a subir, mas caso exista ali num determinado local um paciente com um caso positivo da doença, nós podemos sim fazer um bloqueio de transmissão, utilizando ali os inseticidas adequados com as bombas para pulverizar e matar o mosquito na sua forma alada e fazendo a vistoria, a visita domiciliar de casa em casa mesmo para eliminar os possíveis criadouros. Dessa forma, a gente evita que mais gente venha adoecer ali naquela determinada região. Agora, eu falei aqui de 2 dados, 2019, e para quem não sabe, essa doença ela tem uns picos também, igual o coronavírus, né? Quando esfria o coronavírus, ele sobe as taxas de contaminação e aumenta aí a Covid-19, e a dengue não é diferente. 2019 ela teve um aumento porque essa doença, o mosquito tem um ciclo, como que funciona? Sim, a gente costuma falar que aproximadamente de 2 em 2 ou 3 em 3 anos, nós temos esses picos de epidemia. O ano passado o município enfrentou a maior epidemia de todos os tempos. Nós atribuímos isso tanto aos fatores climáticos, a esse fator com relação ao tempo, né, da epidemia, também ao descarte inadequado de lixo doméstico e alguns cuidados que deixaram de ser tomados. Agora, o que provoca, na verdade, a dengue? Né? Porque a gente sabe que a sujeira é aliada, mas é só sujeira? Bom, eu posso afirmar hoje que cerca de 90% dos criadouros do mosquito Aedes aegypti estão nas residências e nos seus quintais. Durante as visitas, o número de focos que nós temos encontrado é assustador, porque choveu recentemente, né, e o clima está quente. Isso colabora para que o ciclo evolutivo do mosquito aconteça de forma mais rápida. Só que nós devemos lembrar que a fêmea faz a postura de seus ovos e esses podem ficar até mais de 400 dias no local seco. Ou seja, um longo período que ele pode ficar no local seco. Quando ele entrar em contato com a água, ele vai eclodir e se transformar na larva, posteriormente na pupa e logo então em mosquito, que vive em torno de 45 dias. Agora, Suelene, tem um levantamento que vocês fazem todo ano para saber a taxa de transmissão, de crescimento da dengue aqui no município. Esse levantamento ele não foi feito esse ano, é isso? Sim. Foi feito? Não, nós não fizemos o LIRA esse ano. É o levantamento rápido de índice de infestação para Aedes aegypti. Ele não foi feito porque nós seguimos as orientações da Secretaria Regional de Saúde e nós continuamos realizando monitoramento de outra forma, através das ovitrampas. O que são as ovitrampas? São uma espécie de armadilha que nós instalamos nas residências. Tem ao todo no nosso município cerca de 270 ovitrampas espalhadas por todos os bairros. Nessa ovitrampa é colocada uma solução feita através do levedo de cerveja para atrair a fêmea, para ela fazer a postura dos seus ovos, com um pouquinho de água, e uma paleta, que é onde ela faz a postura dos ovos. O que acontece? Nós monitoramos quinzenalmente essas ovitrampas, fazemos a coleta dessas paletas e fazemos a contagem de ovos. Através disso, nós percebemos onde tem maior índice. Por quê? Onde a fêmea deposita maior número de ovos, pode ser um possível local de maior infestação. Então, nós realizamos um trabalho preventivo naquela região de uma forma mais incisiva. Eu lembro que no ano passado, quando houve essa infestação, esse surto de dengue na cidade, vocês descreveram lá os bairros que tinham maior índice de dengue, né? Começando ali bairro tal, bairro B, bairro C, e com isso vocês conseguiam monitorar. Com essas ovitrampas, que na verdade não é um LIRA, vocês conseguem também fazer um planejamento para o ano que vem ou até para o fim desse ano? A gente está chegando aí no período chuvoso, aí entra o início do ano, vem um período mais quente de novo. Sim, elas nos auxiliam bastante, porque através do resultado de cada paleta, nós podemos nortear nosso trabalho nos próximos 15 dias posteriores àquela coleta, aguardando a próxima coleta. Então, é um trabalho que nos auxilia muito. Agora, você falou de sujeira, né? As pessoas têm deixado muito... A gente vê tanto isso na escola, desde quando eu estava no ensino fundamental, que eu lembro do pessoal falar do pneu, da garrafa, que tinha que ficar virada. E aí o pessoal pensa que é só matéria de escola. Não é, né, Suelene? Vai muito além disso, né? Sim, na verdade é uma preocupação constante. Nós temos realizado vários mutirões de recolhimento de materiais inservíveis que podem acumular água. Nós realizamos esses mutirões durante o ano todo, porque o que acontece?
Os terrenos baldios da nossa cidade têm servido de local inadequado de descarte, tanto de lixo doméstico, quanto em alguns bairros que estão em crescimento. O pessoal da construção civil, infelizmente, tem descartado muitos sacos de cimento vazios, latas de tinta vazia, e tudo isso acumula água. Então nós vamos até o local, recolhemos, só que a gente vai passar naquele local de novo com espaçamento de tempo. Então eles vão estar colocando a própria saúde deles em risco. Nós precisamos muito do auxílio da população para realizar o descarte adequado do lixo doméstico, de todo recipiente que possa acumular água, inclusive dos pneus. É importante você falar sobre a ajuda da população, porque é papel fundamental mesmo da população, né? Porque a gente vê as pessoas falando, mas o lote não é meu. Aí vai consultar, o lote é da prefeitura? Não, o lote não é da prefeitura, o lote é de uma pessoa que eu nem sei quem que nunca mais veio aqui. E aí a pessoa pensa que não é responsabilidade dela limpar o lote, não precisa capinar, né? Mas assim, dar uma volta, pegar uma garrafa que está ali, né? Ou uma televisão, que a pessoa joga muito televisão e a televisão ela acumula água, vasos sanitários, já vi vasos sanitários jogados já em lote vago, com água acumulada, e desvirar, né? E fazer essa atitude muda muito, né? Esse auxílio colabora bastante, porque o que acontece? Se o proprietário estiver ali acompanhando seu lote, ele pode cercá-lo. Caso não seja possível cercar, ele pode conversar com os vizinhos próximos, pedindo a colaboração. Nós temos notado que muitos desses lotes vagos que estão servindo de descarte de lixo, quem joga não é o proprietário, na maioria das vezes são os vizinhos das proximidades. E quando uma pessoa descarta o seu lixo dessa forma, ela vai estar prejudicando a própria saúde dela e da população circunvizinha. É muito importante dar a destinação adequada do lixo. Nós temos que lembrar que o caminhão de coleta passa sempre na nossa cidade. Nós temos o ecoponto para dar a destinação adequada dos pneus. Então a colaboração de todo mundo é fundamental. Eu acho que, Suelene, as pessoas elas precisam saber mais aonde jogar o lixo, porque até hoje as pessoas elas não têm essa conscientização, né? A gente vê, por exemplo, a Copasa ela sempre vai ali e faz um buraco na rua, mas os funcionários estão ali porque, às vezes, uma canalização está entupida, porque jogou óleo de cozinha lá na pia que não pode, ou deu descarga em um material que não pode e acaba entupindo. E é muito bom saber a importância de jogar o lixo no local correto. Nós mostramos uma reportagem nos últimos dias aqui na NTV sobre a pequena atitude de um empresário que pegou, ele mesmo separou 3 lixeirinhas e colocou papel, plástico e metal. Se começar dentro de casa, essa atitude já ajuda muito, né, Suelene? Sim, eu acredito muito na educação em saúde. Nós, do Programa de Combate à Dengue, sempre trabalhamos muito nessa parte, principalmente com as crianças. Porque a criança, o que você fala para ela, ela memoriza e ela cobra dos pais. Então, ela vai lembrar o pai e a mãe que não pode jogar o lixo no lote vago mais próximo. Isso é muito importante. A gente deve lembrar que uma tampinha de garrafa PET descartada de forma inadequada pode servir de criadouro para nascer até 10 mosquitos. Então, nós estamos falando de uma coisa muito séria. Temos que lembrar que dengue mata também, não é só o Covid que mata. Então, nós temos que unir forças mesmo, eliminar os possíveis criadouros no dia a dia. Agora, Suelene, eu não sei se faz parte da sua secretaria, mas qual seria a recomendação para as pessoas que estão em casa? Local certo de descartar o lixo maior, ou seja, uma televisão, um guarda-roupa, ou um material. Tem um local certo ou ele deve alugar uma caçamba, colocar tudo certinho, ele deve pagar um frete para levar até o local correto? Como que seria isso aí? Como que vocês trabalham com a Secretaria de Obras, Planejamento? A Secretaria de Obras é nossa parceira mesmo, nos auxilia bastante, inclusive através do Catatreco, que nos auxilia muito. Só que alguns materiais, o município ainda não tem um local adequado para descartar, como essas carcaças de televisão, de computador. Mas os demais materiais a gente pode sim, junto com o morador, tentar solucionar. Mas eu queria focar em uma coisa. A quantidade maior de material descartado de forma inadequada no nosso município trata-se de lixo doméstico. Então, é aqueles vasilhames de margarina, garrafa PET, garrafa de vidro, latinhas, tudo isso que pode acumular água e é o que a gente encontra em maior quantidade descartado de forma inadequada. Às vezes nem pode ser o próprio morador. Às vezes coloca ali, por exemplo, uma garrafinha de azeitona que ele acabou de usar
no meio de um lixo orgânico e coloca na sacolinha lá fora. Eu vejo um cachorro, que a gente sabe que o doguinho ele não respeita, e às vezes vai rasgar a sacola para ver se tem comida e sai, né? Então é importante também as pessoas fazerem as lixeiras um pouco mais altas. Sim, também. Sim, as lixeiras nos auxiliam muito. E também a gente ficar atento aos dias que o caminhão de coleta passa na sua região, né? Para descartar de forma adequada. Deixar muito mesmo. Tempo o lixo ali exposto, né? Suelen, a gente falou sobre a dengue, mas também tem o Aedes, tem o chikungunya e o Zika vírus. Inclusive, nós tivemos casos aqui em Patos de Minas. Sim, no ano Essas passado doenças são nós derivadas tivemos casos, sim. Inclusive, até um óbito sobre investigação no ano passado com relação a chikungunya. Ou seja, é grave. E na verdade, deve muito as pessoas ficarem atentas a todas essas recomendações que a gente acabou de falar agora. Suelen, nós agradecemos a sua presença aqui, é uma parceira enorme nossa aqui da NTV, está sempre tirando as dúvidas, orientando e fazendo, então, esse trabalho de responsabilidade social. Tomara que esse número aqui, né, ele possa se manter até o fim do ano, né, e não cresça mais. Vai depender da ajuda da população. Sim. Te agradeço. Eu que agradeço, gostaria de deixar à disposição da população o telefone da Central de Combate à Dengue para fazer denúncias sobre caixa d'água destampada, sobre terrenos baldios com muito material que pode acumular água. É só ligar para a gente no 3822-9755. Sua denúncia pode ser feita de forma anônima. Nós vamos até aquele local para buscar uma solução mesmo. E lembrando que o município ele também multa, viu, gente? Ele multa a pessoa que está descumprindo, jogando lixo no local irregular. Olha, daqui a pouco, depois do intervalo comercial, a gente volta com mais saúde, com muito mais novidade para você. E você pode acompanhar também pela internet NTV Patos de Minas no Facebook. A gente volta já já. De volta com o programa Mais Saúde. Obrigado você pela companhia, pela parceria de sempre. Estamos ao vivo aqui na NTV. E olha, hoje falando sobre um tema que é pouco discutido ainda, mas que é sério, viu? Envolve lesão aí no ouvido e a gente vai falar sobre um alerta que a Organização Mundial da Saúde já fez e agora a gente vai reforçar para você que está em casa. Olha, de acordo com a Organização Mundial da Saúde, a OMS, 15 a 25% da população mundial sofre com algum tipo de zumbido no ouvido. Só no Brasil, são 28 milhões de pessoas que já tiveram sintoma. Conforme especialistas, esse problema pode estar relacionado a uma série de problemas e é necessário consultar o médico. Por isso, eu estou recebendo hoje um especialista para falar sobre esse assunto que é sério, a Elismar Bicalho, fonoaudióloga. E você me corrige se eu tropeçar aqui e engolir as palavras, tá bom? Especialista para falar sobre esse assunto. É tão sério assim mesmo, esse zumbido no ouvido? Primeiro, boa tarde, muito obrigada pelo convite. Boa noite, né? Nós já estamos com mais de 18 horas. Com certeza, é muito comum, a gente tem queixas de zumbido desde crianças que podem apresentar. Na verdade, cada pessoa relata esse ruído com uma determinada propriedade, porque a gente tem avaliações auditivas que vão nos predizer que tipo de alteração pode ter causado o zumbido. Mas o zumbido, ou o ruído, ou o chiado, ele é descrito por quem o tem. Então, a gente sempre procura fazer com que a pessoa que sente esse barulho, ela possa reproduzir. A gente até fala muito com o paciente, olha, faz para mim com a sua boca o som que você escuta na sua cabeça. Então, o primeiro exame é de anamnese, na verdade. O primeiro exame é de anamnese. Na sequência, existe uma relação muito próxima entre o zumbido e a possível alteração auditiva. Uhum. Mas as causas são diversas. Nós estamos atualmente no mês de novembro, que é considerado novembro laranja, de prevenção de problemas de audição e zumbido. Então, a gente tem divulgado esse final de semana, na sexta e no sábado, nós tivemos uma convenção internacional online só sobre esse assunto, da qual eu participei, e a gente tem, então, uma gama de sugestões para que a pessoa... O principal objetivo desse simpósio foi garantir zumbido tem cura. Agora, é tão sério a coisa assim, porque
tem até uma data reservada, dia 11 de novembro, como você mesmo disse, e é a campanha nacional de alerta ao zumbido. Ela foi idealizada no ano de 2006, então tem muito tempo que já acontece. E o zumbido, por exemplo, no ouvido, pode indicar o início de surdez? Exatamente. Então, na verdade, por isso, como eu te disse, que a gente sempre antecede a avaliação do zumbido com a avaliação auditiva. Existe zumbido por causa de um cerúmen no ouvido, zumbido porque a pessoa está com líquido, porque nadou ou tomou banho, ficou com água. Existe zumbido por causa de um tumor. Então, o zumbido sempre deve ser investigado. A pessoa não pode confundir, tem alguns tipos de zumbido que eu não devo confundir. Por exemplo, eu vou numa festa, eu não sei se é verdade, eu vou perguntar para você como especialista, porque já me disseram isso. A gente está lá no meio de uma festa, por exemplo, agora não pode aglomerar, mas quando voltar, o pessoal vai perceber isso. O som está muito alto, a gente está perto de uma caixa de som, a gente percebe isso, por exemplo, em eventos, festas agropecuárias, onde o som é muito alto. A gente fica exposto ali a noite toda. Quando a gente chega em casa, a gente fica com um zumbido no ouvido, fica o tempo todo sem parar. Esse é um zumbido temporário. Pode causar lesão? Isso é um grande exemplo da sua parte, porque isso não só acontece, você falou de uma situação que agora a gente não pode ter eventos, não festas, mas na verdade eu tenho pacientes, adolescentes e até crianças que nessa pandemia estão fazendo aulas online, usando fones de ouvido, e que não tem uma regulagem da intensidade de som desses fones e vão até a clínica com essa queixa. Elas vão com a queixa de que estão com a sensação que depois da aula, de ficarem 4, 5 horas, tem adolescentes que são 6 horas de aulas virtuais, com fones de ouvido, jogos com muito ruído, barulho de tiro. Tem fones de ouvido que chega a 110 decibéis. Na verdade, a gente deveria se expor a 110 decibéis por no máximo 3 minutos. Agora, tudo isso, como você disse, pode levar à surdez. Eu, por exemplo, se eu usar muito o fone de ouvido, eu sinto dor de cabeça. A dor de cabeça já é um alerta, né? Que você tem uma sensibilidade à exposição ao ruído. Com certeza, qualquer prenúncio de que você se expôs a ruído e ficou alguma coisa alterada no seu metabolismo, isso é sinal de que você tem uma sensibilidade à exposição. Elismar, é uma dúvida minha, eu acho que todo mundo está em casa, falar sobre zumbido, a gente pensa, eu tenho que limpar o ouvido sempre, tem uma maneira certa de limpar o ouvido, porque as pessoas falam que pode vir um inseto, por exemplo, e grudar ali na cera do ouvido e às vezes entrar para dentro do ouvido. Na verdade não é isso, a cera ela protege, né? Na verdade a produção de cera ela é própria de cada organismo, algumas pessoas têm uma produção maior, outras menor, mas ela é sempre com esse objetivo de proteger o seu ouvido. O cheiro, a textura da cera é exatamente para repelir insetos, para que você tenha um ouvido protegido. Então, limpar demais não pode, né? É limpar muito o ouvido, sem sombra de dúvida. Jamais usar essas hastes flexíveis, porque na verdade elas vão empurrar mais. A chave do carro, tem gente que limpa com a chave do carro. Eu tô falando, sério. Verdade. Tem gente que enfia a chave do carro, parece que vai ligar a cabeça. Atualmente as canetas não estão vindo mais, né? Como a Bic, que vamos fazer propaganda, mas que todo mundo usava a pontinha. E limpa na roupa, limpa não tiver. É desse jeito. Eu já vi. É o grampo de cabelo. Tem gente que usa o grampo, né? Que é redondinho na ponta. Também existem casos de pessoas que tiveram perdas auditivas e perfuração da membrana timpânica por causa desses objetos. E aí, como que funciona? Só o cotonete, aí tem uma periodicidade? Nada. O que você deveria... Dr. Maurício é um otorrino que brinca que a gente deveria limpar o ouvido com o cotovelo. Então, na verdade, você enxuga seu ouvido com a ponta da toalha no máximo e pronto. O Gustavo está ali limpando o ouvido com o cotovelo. É daquele jeito ali, doutora? Exatamente. Quer dizer, não tem como pôr nada lá dentro. Tem que fazer assim, né? É meio difícil colocar o cotovelo aqui. Exatamente. O máximo braço. Para não pôr nada. Doutora, então assim, por exemplo, o Luiz falou aqui, mandou perguntar. Existe uma periodicidade para fazer essa limpeza? Você disse que é recomendado não fazer, mas
De quanto em quanto tempo eu devo lavar o ouvido? Porque... Na verdade, a gente não tem periodicidade para fazer isso. O que demanda uma limpeza otológica que deve ser feita sempre com um médico especialista, que é o otorrino, é quando você sente a sensação de ouvido tampado. Então, não existe outra forma de limpar o ouvido a não ser indo ao médico. Pessoal, a senhorinha lá que acredita nas ervas medicinais, fala, tem um óleo aqui que é bom demais, de tal árvore, pinga no seu ouvido. É recomendado também pingar esses medicamentos? De forma alguma. A gente tem históricos de pacientes, principalmente, como você diz, de pacientes mais idosos, que tiveram perdas auditivas até profundas por colocarem azeite quente, às vezes óleos aquecidos. Isso pode perfurar o tímpano e atingir a parte do ouvido médio, dos ossículos, e a pessoa perder a audição. Muito bom. Olha, fica aí com a gente, Elismar. Daqui a pouco a gente vai voltar para falar a respeito desse assunto, porque é muito interessante. A gente vai falar também a respeito sobre pronúncia de palavras. Eu tenho algumas dificuldades, vou tirar a dúvida com ela, e você que está em casa também vai poder tirar suas dúvidas. Daqui a pouquinho, depois do intervalo comercial aqui no Mais Saúde. Voltando com o programa Mais Saúde, estava batendo um papo aqui com a Elismar Bicalho, fonoaudióloga. A gente falava no bloco anterior a respeito do zumbido no ouvido, que atinge 28 milhões de pessoas em todo o Brasil. É algo muito sério. A gente, no meio do comercial, do intervalo, a gente falava aí, no meio dos nossos patrocinadores, falando sobre pronúncia, né? Até comecei a fazer algumas pronúncias para você aqui. E para o pessoal que está em casa, né, que pode ser cantor, qualquer profissão hoje em dia exige uma boa pronúncia. Tem gente que eu converso que eu não consigo entender o que ela fala, né? Porque ela fala baixo demais, às vezes não abre a boca para falar. Existe muito isso, né, o Elismar? E aqui, ó, a gente vai falar sobre a dificuldade de pronunciar algumas palavras, né? Isso pode estar relacionado também com o zumbido no ouvido, não tem nada a ver, ou é outra coisa que é relacionada à dislalia? Não existe uma relação nem de longe, nem de perto com o zumbido e a articulação. Na verdade, a gente articula com os músculos da língua, dos lábios, principalmente. Então, a articulação da gente é muito ligada à parte de boca, e isso faz com que a clareza do som seja melhor ou pior para quem está nos ouvindo. Mas não existe uma relação de zumbido. O que a gente tem, como eu estava comentando com você há pouco, a gente tem uma necessidade de melhorar a tonicidade de músculo. Do mesmo jeito que a gente faz musculação para ficar com o abdômen sarado, com os braços definidos, a gente deveria, quando a gente não tem facilidade de articular, fazer a mesma coisa com os músculos da boca. Dá para engrossar a voz? Tem uma fórmula mágica para engrossar a voz? Na verdade, quando a gente trabalha com os sons, a gente trabalha com a laringe, que é uma caixa de ressonância que a gente tem, na verdade. Agora, quando a gente vai engrossar a voz, digamos assim, se a gente aumenta essa caixa de ressonância, se a gente consegue deixar a língua mais baixa para que o som tenha mais espaço dentro da boca antes de ser projetado, você com certeza terá uma voz mais impostada, mais grave, desde que você tenha técnica, porque o que você pode fazer, às vezes algumas meninas, cantoras, enfim, querem ter uma voz mais parecida com a voz masculina, porque aquele rouco, que às vezes é considerado mais até sensual, elas acabam forçando muito a prega vocal, acabam tendo um calo nas pregas vocais, o que a gente chama de nódulo, por esforço no lugar errado. Então, mobilidade, mais uma vez, na articulação, leva tanto a sons mais claros quanto uma articulação mais clara. Foi uma pergunta muito importante, por exemplo, por que quando eu acordo de manhã, eu tô com aquela voz tipo, bom dia, mãe, né? Minha voz está mais grave, mais, né, veludo, vamos dizer assim. Aí durante o dia minha voz está fininha, parecendo de um grilo. O mais provável é que quando você dorme, você deve, às vezes, respirar pela boca, que faz com que o ar não seja aquecido e não seja filtrado como a gente respira pelo nariz.
Então, isso faz com que a sua prega vocal fique um pouco mais edemaciada, fique um pouco mais inchada, e se ela está mais grossa, ela vai produzir um som mais grave. Mais uma vez, tudo que aumenta de espaço e de densidade, a gente tende a ter uma projeção vocal mais grave. Olha, Elismar, eu não sou especialista, apenas sou locutor, mas aprendo muito com a área da fonoaudiologia. E tem muita gente que me pergunta, por exemplo, até meus alunos do canal lá no YouTube perguntam, Rafael, como que eu faço para ter uma voz impostada? Na verdade, não é legal ficar impostando demais, como você disse, pode formar calos. É a pessoa se aceitar como aquela voz que ela tem e extrair o máximo de beleza da voz que ela tem. Por exemplo, tem gente que, eu tenho a voz muito fina, eu não gosto da minha voz. Eu considero que hoje, com técnicas, cada vez a gente tem mais tecnologia, a gente tem ressonância funcional que te mostra como é que está a sua língua, como é que é a posição mais correta de fazer um som grave ou agudo. Eu acredito que as pessoas consigam fazer uma mudança de timbre vocal com atividade muscular. Então dá para fazer mesmo? Com certeza. Existem, a maioria desses cantores, a gente não percebe essa mudança, porque às vezes ela é feita aos poucos, mas a técnica é sempre uma forma de melhora, né? Nesse evento que eu comentei com você do final de semana, tinha um palestrante internacional que ele falou assim, que deu um exemplo de como que a gente se aperfeiçoa, como que a gente se torna bom, né? Ele falou assim, que o Michael Jordan falou, olha, depois de 1000 arremessos eu me tornei sortudo. Quer dizer, ninguém fica bom sem treino, né? E existem técnicas e cada vez essas técnicas são melhores. Porque eu falo com meus alunos o seguinte, aceite a sua voz, extraia o melhor dela, porque se a moça da Top Term está ganhando dinheiro com a voz, você também pode ganhar. Na verdade, é uma característica de cada ser humano, né? Ela tem a característica que é marcante a voz dela. Claro. E eu penso sempre nessa maneira. E eu acredito que ela tenha conciliado a voz com o produto que ela vende. Uhum. Porque existem vários tipos de cantores e nem todos são iguais e têm sucesso. Mas existem técnicas até muito óbvias. A título de exemplo, a gente pode pensar assim, como é que eu poderia ter uma articulação que me desse mais caixa de ressonância, tanto para projetar a minha voz, quanto para que eu pudesse ter menos conflito com a pronúncia. A gente fazer atividade muscular, por exemplo, com uma rolha, você colocar uma rolha entre os seus dentes e ler pelo menos durante meia hora todos os dias. Você vai estar fazendo com que a musculatura perioral fique com mais firmeza e a sua língua vá mais para trás, e com isso, na sua pronúncia, ela não vai te atrapalhar a falar determinadas palavras. Elismar, trava-língua, por exemplo, trator, trovão, trouxe traz, o rato roeu a roupa do rei de Roma. A gente pode usar isso também como forma de exercício para melhorar a nossa dicção, a nossa articulação? Mais uma vez, lembra lá da projeção que a gente tem. Quanto mais você treina, melhor você fica, né? Hoje eu até, a título de comentário, eu vi o Gui falando que, de experiência dele, ele evita certas palavras que ele acha difícil de pronunciar. Como fonoaudiólogo, eu não posso concordar com ele. Eu acho que ao evitar as palavras na sua pronúncia, você está deixando o seu cérebro ter uma memória de que aquilo é difícil. E não existe nenhuma palavra que a gente não possa falar corretamente desde que você treine. A Fatinha está perguntando o seguinte, Elismar. Boa noite. Fiz um implante dentário e depois disso comecei a enrolar a língua e ter dificuldade para falar certas palavras. É normal, doutora, isso acontecer? Olha, provavelmente esse implante, se ele for dos dentes da parte da frente, né, onde a língua da gente encosta, pode ter sido uma questão de mudança de espaço que teve para a sua língua, tanto nas laterais quanto na parte anterior, mas com certeza é uma mudança temporária. Eu acredito que o seu organismo vai se adaptar, ou que você tenha que fazer uma musculação
com essa parte da língua para que você possa ter uma pronúncia normal. E tem muita reclamação de gente que faz uma cirurgia na boca e depois tem dificuldade? Às vezes é comum porque é uma mudança que acontece de espaço. Mais uma vez, a gente tem um músculo e ele ocupa um determinado espaço por vários anos. Às vezes a prótese pode ser mínima a alteração, que na pronúncia você vai ter alguma dificuldade porque diminuiu ou aumentou esse espaço. Agora, doutora, por exemplo, trocar o R pelo L, isso é uma dislalia? Com certeza, é uma troca de fonemas que a gente chama. E isso é comum porque no mesmo espaço que a gente ocupa com a língua para falar o L, que é levantando a ponta da língua, a gente quando vai falar esse R, mas é o R de branco, de vibrar a língua. Então, nesse momento, a gente pode ter uma pronúncia e trocar esses sons. Mais uma vez, treino. Tem gente que fala 2 tipos de R, né? O R e o R, né? Supermercado. Isso, na verdade, não chega a ser de articulação. Isso é regionalismo. Né? Aquela história de porta, porteira, que esse R é mais ressaltado quando ele não está em encontro, mas isso é regionalismo. O pessoal de São Gotard fala São Gotard. E mesmo assim a gente percebe que essas pessoas que nasceram e cresceram com essa pronúncia, elas também podem mudar fazendo exercícios articulatórios. Agora, jornalistas, cantores, atores, advogados, a boa articulação ela serve para qualquer profissão, né, doutora? Sem sombra de dúvida, advogados, na verdade, a boa comunicação, ela te abre portas não só profissionais, mas pessoais. Eu acho que uma pessoa que sabe se expressar, ela com certeza vai ter muito mais facilidade na vida. Elismar, você costuma dar aulas de oratória para as pessoas ou isso não faz parte? Hoje muito pouco, mas já participei de cursos, já dei cursos. Na verdade, até por ter me enveredado mais por essa área da audição, eu particularmente, mas eu sou encantada com a beleza da voz, da fala, e sempre estudei muito e acho que hoje está mais fácil trabalhar com isso, porque tem muita técnica, tem muita coisa que já se descobriu e facilita muito a vida de todo mundo. Agora, esse relacionamento entre audição e fala é muito sério, esse relacionamento. E, por exemplo, tem gente que canta uma beleza sozinho em casa. Vai para uma roda de amigos que tocam um violão, já começa a extrapolar e fica rouco. Ou seja, o que essa pessoa está fazendo de errado? Provavelmente, quando ela está numa roda de amigos, ela está fazendo uma projeção vocal que ela não faz na casa dela, ela não tem um retorno de som, porque no ambiente onde tem outras pessoas tem ruído, e a falta de retorno da sua própria voz faz com que você tenha, na verdade, muito mais esforço, e o esforço é que leva à rouquidão. Então é perca de tempo, é prejuízo cantar no show da Marília Mendonça, a sofrência. A não ser que seja uma necessidade muito grande. Não precisa cantar alto, né? A Marília Mendonça não vai ouvir lá de cima, né? Não. Às vezes o seu coração vai ficar melhor. É porque tem gente que gosta de cantar, aí volta, foi bom demais o show e não tem mais voz porque empolgou. Tem que prestar atenção nisso, né? Muito, muito. Obviamente isso é uma questão temporária. É sempre temporário, mas pode acontecer. Eu fiquei 2 dias assim, gente. Eu trabalhei numa rádio em João Pinheiro, chamada Nova FM, e eu cantei muito no show, Elismar, e no outro dia para trabalhar eu não conseguia, não tinha voz. É bom até falar sobre isso, porque eu tomei pastilha para voz, tomei antialérgico e um monte de remédio. Isso também é só paliativo, é só para melhorar ali no momento, né? Na verdade, é até pior. Porque a pastilha, ela anestesia a região da laringe e com isso você acaba achando que está melhor e faz mais esforço. O melhor remédio para que você melhore da rouquidão, muito líquido e repouso. Fica calado? Ficar calado. Tem gente que fala demais o dia todo, tem que ficar calado, então. Você vai jogar bola, você cai, seu joelho fica inchado. O que você faz? Você põe gelo e fica quieto. A mesma coisa, se você ficar quieto e ter repouso e tiver hidratação, você vai melhorar com certeza.
A gente falou da fala, falou sobre a questão do zumbido no ouvido. E para finalizar aqui, eu quero saber, Olismar, como as pessoas elas podem notar esses primeiros sintomas do zumbido? Como as pessoas podem notar que há alguma dificuldade de dislalia, uma dificuldade na fala, na interpretação das palavras? Como ela pode perceber tudo isso e como ela deve procurar a ajuda de um especialista? Eu acho que a questão do zumbido é a mais importante da gente ressaltar, porque ele é o prenúncio de uma alteração que pode ser, como a gente diz, de uma infecção de ouvido, de coisas mais graves. Qualquer som que você perceba e que não é comum e que você está num ambiente silencioso, procure um médico, vá a um otorrino para que você possa fazer uma avaliação. Como eu disse, pode ser uma cera, pode ser líquido que ficou no seu ouvido ou pode ser uma coisa mais grave. Com relação à questão de articulação, de pronúncia, na verdade a gente tem a queixa muito específica. Olha, eu, Elismar, não falo R, você tem dificuldade com S, mas isso é muito específico e não é prenúncio de nenhuma doença. Isso é digamos assim, uma necessidade de socialização. Muito bem. Elismar, muito obrigado pela sua presença, por esclarecer esse monte de informação para a população de Patos de Minas e toda a região. E a gente espera receber você mais uma vez aqui no programa Mais Saúde. Eu que agradeço, é sempre um prazer e estou à disposição de vocês. Muito bom, olha, o Mais Saúde vai ficando por aqui. A gente volta na semana que vem com mais detalhes, mais informação na área da saúde para você que acompanha em casa. Agora nós vamos com o NTV News. Hoje Jéssica Andrade divide a tela comigo porque tem muitas informações de Patos de Minas e toda a região, né, Jéssica? Ela aqui com você. Estava acompanhando aí, Jéssica, o que você achou desse assunto, dicção, fala, zumbido no ouvido? Pois é, estava acompanhando aqui a entrevista, o Rafael, e é um assunto muito importante, até porque alguns sintomas a gente não pode deixar de lado, né? Eles são fundamentais aí para diagnóstico de algumas doenças, e a gente fazer isso de forma antecipada, imagino que deve ser fundamental também para o tratamento, né? Muito bom tem que assunto. Tratar. Uma data muito importante aí para conscientizar as pessoas sobre a importância de alertar os pais que comecem desde a infância ali a tratar os filhos que sofram com algum tipo de zumbido no ouvido. Agora, Jéssica, hoje o jornal está cheio de informações de Patos de Minas e toda a região, né? Pois é, Rafael, está assim, a gente traz a partir de agora todas as informações de Patos de Minas e região, as notícias policiais, as notícias envolvendo a política, até porque a gente acabou de encerrar mais um processo eleitoral e é a partir de agora. Obrigado. É com você então, Jéssica. Tchau, tchau, pessoal.